Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. História nefasta, corpo, crime, estudo sobre serial killers. Célia Nonata e Igor Araújo. Essa comunicação pretende uma contribuição para um dos fenômenos da violência mais emblemáticos, o serial killer. Propomos um entendimento a partir da percepção da linguagem ritual, dos símbolos e das dimensões comportamentais dos crimes seriais e de que existe uma ossatura da inteligência criminal cuja mentalidade dialoga com a sociedade em tom sombrio. Essa inteligência nefasta, além de outros elementos, nasce de uma existência isolada, fragmentada e brutal, cujos indivíduos têm admiração pela maldade, desprezo pelo corpo e sem vínculos sociais. Esse tipo de comportamento tornou-se visível nas sociedades modernas, principalmente a partir de contextos totalitários no século XIX, e a Hannah Arendt ela é autora sobre o assunto, onde falta de relações sociais normais, a solidão, desprezo pelas regras do bom senso oportunizam crimes, regimes políticos brutais. Contudo, percebemos que esse comportamento não ficou preso apenas aos contextos políticos. Na verdade, esses indivíduos são herdeiros das sociedades modernas que, pela precarização da educação, do desprezo de valores, individuação extrema, transmitiram-lhes um vazio de pensamento onde nós, serial killers, somos seus filhos. Nesse aspecto, existe uma aproximação entre movimentos totalitários e os serial killers, além do ódio e do desprezo que eles demonstram pelo ser humano. O corpo é para eles um troféu a ser conquistado e colecionado. Essa afirmação é compartilhada por Castedem, onde ele inclui vários tiranos na lista de assassinos seriais. Estudar os crimes seriais é, portanto, ampliar os estudos sobre o fenômeno da criminalidade e contribuir para os estudos posteriores, como a história do tempo presente, como afirma Hobsbawm. Nessa empreitada, a história nefasta tende a tornar-se uma linha de pesquisa sobre um objeto específico da criminalidade, que são os crimes dos serial killers, cujo documento peculiar são as peles humanas transformadas em documentos e memória. O corpo como documento é uma tendência da historiografia atual, valorizados desde os anos 90, com a vertente francesa sobre a importância da cultura e dos aspectos rituais da criminalidade. A obra de Nathalie Zemmour Davis foi pioneira nesse estudo ao analisar a violência como ato simbólico no século XVI na França. Segundo essa linha, Spirenburg, Julian Peter Rivers, Robert Muschenblerd são citados dentro dessa comunicação escrita. Seguindo essa abordagem da história cultural, o corpo torna-se um importante espaço de representação social por um grupo específico que são os serial killers. A construção da representação social do corpo pelos seriais é um processo de socialização imagética, onde a linguagem ritual é uma forma de comunicação derivada de uma estrutura complexa de imaginários culturais. Então, o corpo passa a ser um elemento de socialização, onde se comunica de forma desumana o que é mais profundo das relações sociais. A dificuldade em se analisar o corpo enquanto instrumento de linguagem, principalmente por parte desse grupo criminal específico, está na própria construção ritual e imagética que ele carrega, necessitando de estudos interdisciplinares para o entendimento desse documento específico e em cada contexto histórico. E é nesse aspecto que propomos que existe uma linguagem nefasta, quando identificamos que os corpos colecionados em série são os registros escritos simbólicos de uma inteligência do mal. Em nossas pesquisas, os seriais apresentam uma linguagem peculiar e singularmente comunicada à sociedade que é inseparável do religioso e do simbólico. Sabemos que a religião é algo eminentemente social. As representações religiosas são coletivas e exprimem a realidades coletivas, segundo Durkheim. Essa linguagem nasce de discursos, comportamentos rituais que remetem a um primitivismo de cultos mágicos, carregados de entendimentos sobrenaturais, que são inteligíveis ao social e ao mundo contemporâneo, mas propõe-se a negação da condição humana. Ou seja, essa linguagem nefasta apresenta-se a uma sociedade ao mundo como o avesso da humanidade e da condição humana, fazendo com que a sua forma de apresentação social transpareça como contrário e o avesso de algo inaceitável. Aí temos o caso do Maníaco da Cruz,
que revela complexas intersecções entre religiosidade popular brasileira e imaginário criminal. Esta dimensão sincrética da religiosidade brasileira fornece um contexto cultural essencial para compreender o simbolismo presente nos crimes de Celestrino, tendo a presença de elementos religiosos em crimes violentos no Brasil uma continuidade significativa. Essa é uma tradição interpretativa contínua a influenciar a compreensão contemporânea de casos como o do maníaco da cruz, frequentemente enquadrada através de categorias que evocam o imaginário religioso tradicional. O corpo violentado nos crimes com dimensão religiosa torna-se um território simbólico disputado, como argumenta Birman. Nos contextos onde a religiosidade permeia profundamente o tecido social, o corpo violentado frequentemente se torna local de inscrição e disputa de significados religiosos concorrentes. Essa perspectiva permite compreender como, no caso, o corpo das vítimas se torna simultaneamente objeto de horror e superfície de inscrição de significados religiosos distorcidos. Os crimes seriais, com forte dimensão simbólica, frequentemente produzem impactos duradouros na memória cultural. O caso do maníaco da cruz, por sua particular combinação de violência extrema e simbolismo religioso, possui potencial para se tornar um marco na memória cultural brasileira sobre crimes violentos. Os assassinatos em série de Altamira, no Brasil, também apontam para esse cenário. Entre os anos de 1989 a 1993, uma sequência de mortes cruéis de meninos adolescentes abalou Altamira, a começar com o achado do corpo do Evandro, um menino de 6 anos barbaramente torturado, emasculado e ritualizado. Depois outros corpos de meninos começaram a ser encontrados do mesmo jeito. As mortes eram seguidas de rituais e torturas que incluíam castração e mutilação dos corpos, apresentando um quadro de magia negra e satanismo, promovidos por Francisco das Chagas Brito, 2 médicos e mais outros acusados, todos com ligações à seita Alinhamento Universal Superior. Esse grupo não era apenas mais um simples consórcio da morte, como tantos que assolam a região. Ele era mais especializado, pois tinha ligações com magia e esoterismo. Organizado, fundado e solidificado em princípios sobrenaturais, possuía muitos membros importantes e influentes, cujo líder era Valentina de Andrade Albuquerque, que liderava essa seita e se tornou suspeita por uma série de desaparecimentos de meninos na década de 90 no Paraná, cujas mortes eram idênticas ao caso de Evandro, em Altamira. Segundo ela, a voz que ouvia ensinou tudo o que o universo sabia e sobre verdades universais também, porque os meninos eram emasculados e torturados. Segundo a seita, os meninos carregavam uma riqueza energética que era preciso possuir, destruir. A exemplo de vozes que guiam os assassinos, a história de Ted Bundy relata que seus crimes eram orientados por vozes que o induziam a cometer os atos, ao contrário de uma incursão numa seita. Bundy começou a sua incursão ao mundo do crime através da pornografia violenta, mas o que impressiona é o fato de que tinha prazer em possuir os corpos de suas vítimas, muitas vezes por necrofilia. No total de 65 possíveis vítimas, Ted começou aos 14 anos ao matar seu vizinho de 8 anos. Nesse percurso, seu padrão de assassinato foi sendo apurado e seu comportamento de dominação foi progressivo. A mulher era dominada, espancada, algemada antes de ser abusada e estrangulada. Independente do pretexto, o serial killer deseja controle sobre o corpo do outro, uma necessidade de controlar alguém até o limite da morte. A história de Ted Bundy repete-se em outros casos de serial killers como o de Dennis Rader, também conhecido como suas siglas BTK, amarrar, torturar e matar. Também gostava de pornografia e sadismo, mas diferente do anterior, Dennis matava homens e mulheres, pois a morte lhe dava prazer. Em seus relatos, BTK tinha prazer em matar, ter domínio sobre os corpos das mulheres. Josephine, quando eu a enforquei, realmente me deixou com tesão. Ela implorando por misericórdia depois que a corda aperta. Ela indefesa, me encarando com os olhos cheios de terror e a corda apertando mais e mais e mais. Um cemitério de ossos como herança de BTK e seus escritos como narrativas de ânsia no controle total do ser humano. O corpo tem que ser dominado, domesticado e controlado. Vou encher sua boca até que você não consiga falar. Vou amarrar suas pernas até que você não consiga andar. Vou amarrar suas mãos até que você não consiga resistir. Ted Bundy. E finalmente, vou fechar seus olhos para que você não consiga ver. Vou levar uma morte sexual a você, para o meu ser. Tudo isso revela a sociedade contemporânea e sua relação com o corpo, com o humano. A forma como os seriais tratam o corpo é o limite das relações como a maioria dos indivíduos tratam
os corpos transeuntes. Existe um processo rápido de dessacralização do humano que ecoa no corpo, uma dificuldade de lidar com o corpo como algo respeitoso. Essa é uma constatação nos vários corpos mutilados, ritualizados e marcados pelos serial killers, comprovando essa perda da tessitura social, onde o criminoso usa os corpos como recurso ou busca de uma identidade significante ausente na sociedade moderna. O corpo vitimizado, colecionado, é uma demonstração de controle aparente em um mundo líquido. Eles são um produto de um meio social rarefeito, dessacralizado, desumanizado e materializado ao extremo. Os crimes seriais são a demonstração e a constatação de uma sociedade moderna construída sobre escombros, que se manifesta a banalidade do mal em seu extremo, onde o corpo tornou-se um valor social substituindo os antigos valores e significados relacionais necessários a uma vida social. O perigo está no vazio social, na perda de referências de vínculos sociais, dando lugar a uma sociedade sem classes, portanto uma sociedade de massa, um contexto latente para a manifestação do mal radical, tanto de sistemas totalitários quanto de crimes seriais. Diferente do que pensa Kazoy, entendemos que o serial killer, um homem de massa, enxerga suas vítimas como objeto, coisa de diversão patética. Embora demonstrem ser inteligentes na busca por controlar suas presas, propagar o terror e garantir o consumo de cadáveres ao longo de um trajeto de vida, eles são completamente destituídos de humanidade. Com isso, podemos entender que existe uma inteligência do mal, mas essa capacidade de ciência do mal produz também uma aniquilação completa do ser humano. Propomos escrever a história do nefasto, de histórias nefastas, onde o estudo sobre a banalidade do mal não está circunscrito nos relatos de campos de concentração dos regimes totalitários, nem nas coleções de corpos torturados das inúmeras ditaduras. O mal radical, ao contrário do que acredita, cria raiz em sociedades fragilizadas, sociedades que estão rapidamente perdendo vínculos sociais e se atomizando. Sociedades tipicamente modernas, características de indivíduos massificados e destituídos de percepção religiosa, do sagrado e do humano. Portanto, inserida na noção de história do tempo presente, pretendemos ampliar a contribuição para os estudos sobre criminalidade e da história social do crime, numa perspectiva mais contundente sobre os serial killers como produto de uma sociedade de massa. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.